Fala pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Tenho certeza que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Homem de Melo e estou aqui para trazer para vocês o programa número 16. Mas antes de trazer o programa 16 para vocês, eu queria agradecer muito o 15 com o professor Eduardo Barros e com o Denis Eudo. Por que do meu agradecimento? Porque fazer crescer um canal de educação no Brasil não é uma coisa muito fácil. Se fosse um canal de fofoca, ia muito bem. Se fosse o Recortes do Flow, ia muito bem. Se fosse qualquer outra coisa, ia muito bem. Agora, a gente falar de educação, e educação genérica, né? A gente não só fala de Enem, a gente não só fala de concurso, a gente fala de educação de uma forma genérica, não é uma coisa muito fácil. Então, meu, muito obrigado, porque o canal vem crescendo, você vem se inscrevendo, as pessoas, você vem convidando seus amigos, as pessoas vêm comparecendo nas lives. O professor Eduardo Barros, aí no número 15, no programa número 15, também teve uma excelente adesão. Então, muito obrigado por quem faz parte da família Tudo Ensino, por quem, para quem acredita que a educação transforma, para quem acredita que vale a pena brigar pela educação no Brasil. Beleza? Obrigado. Então, o que a gente vai ter hoje? Primeiro, eu trago para vocês o meu primeiro bate-papo oficial sobre colaborança. Então, no programa 15, eu abri, conversei que a gente ia entrar com uma iniciativa chamada Colaborança, que é o ato de você ser um excelente colaborador, um colaborador 110% para os seus líderes, para os seus gestores, e, obviamente, você galgar, procurar, alcançar melhores posições dentro da organização que você trabalha. Então, é um curso para quem quer ser um colaborador melhor. Essa é a história. Na sequência, vem o professor Kenis Bonatti. O professor Kenis Bonatti esteve com a gente no programa número 6. Olha a coincidência. Ele mesmo, o professor Kenis Bonatti, esteve conosco no programa número 6 e eu trago ele de volta no programa 16. 10 programas depois, a gente gravou uma outra entrevista com o professor Kenis Bonatti, que estava na nossa reserva estratégica, falando sobre educação, e a gente traz agora de volta um papo sobre educação. Para onde caminha a educação? Então, tem tudo a ver com essa nossa preocupação. Então, muito obrigado, professor Kenis Bonatti, por ter atendido aí mais uma vez o nosso pedido e estar com a gente aí. Então, vocês vão ter aí duas... Hoje, praticamente, vocês vão estar comigo aí a noite inteira. Denis, dá um oi aí, Denis. Opa! Denis está ali apertando os botões, vai estar com a gente. Então é isso. Sem mais delongas, vamos para o programa. Não se esqueça, apareceu aí o código, o QR Code, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, já faz isso agora. Não fique esperando passar o programa não, que você esquece, porque acaba, faz agora aí. Chegou agora, já faz agora, se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui no YouTube também, ativa o sininho, vai lá na plataforma e faz tudo isso. Lembrando que esse curso de colaborança não está na plataforma. É um curso exclusivo para quem frequenta, para quem está no nosso canal do YouTube. É um curso exclusivo para quem está no nosso canal do YouTube. Quem fizer todas as aulas, quem fizer todas as ativações de conhecimento vai ter direito a um certificado que eu vou disponibilizar depois para quem, de fato, tiver todas as avaliações feitinhas, bonitinhas aí, tá bom? Vamos lá, então? Programa 16 no ar. Colaborança. Seja um colaborador melhor. Grande abraço. Até breve. Fala pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Tenho certeza absoluta que sim. Estamos aqui hoje para abrir nosso primeiro bate-papo de um total de 6 bate-papos, falando sobre colaborança. No programa número 15, eu fiz uma apresentação. No programa do TETV, eu fiz uma apresentação do que seria o curso de colaborança. É um curso totalmente voltado, como não poderia ser diferente, para colaboradores, para aquela pessoa que é colaborador e quer ser um colaborador mais eficiente. Ou para aquela pessoa que não entende direito o que é ser um colaborador. Porque uma coisa que
eu noto nas minhas consultorias, eu noto no meu dia a dia, como consultor de empresas, como consultor de startups, é exatamente isso. Muitas pessoas querendo ser líderes e poucas pessoas querendo ser colaboradores melhores para os seus líderes, para os seus gestores. Então é disso que a gente vai falar. A gente traz para vocês aí a metodologia Tudo Ensino, a metodologia DIET, de design instrucional. Então, para que vocês fiquem sabendo toda a metodologia, todas as iniciativas dentro da plataforma, elas seguem uma metodologia, design instrucional e educacional do Tudo Ensino, e que aos poucos vocês vão conhecendo. Então, nossos 6 encontros aqui vão ser encontros de 15 minutinhos. Encontros rapidinhos, não vão ser encontros longos, são encontros rapidinhos para que você desfrute no conforto do seu lar das melhores experiências possíveis que a gente possa te proporcionar. Bom, indo direto aqui ao ponto, nós temos 6 encontros, acabei de falar para vocês, vão ser 6 bate-papos. Primeiro nós vamos falar hoje. Então, colaborador que colabora. Quem é o colaborador que colabora? Parece uma coisa redundante, parece uma coisa pretensiosa, talvez, da gente falar sobre colaborador que colabora, mas de fato, se você for fazer uma análise mais aprofundada, que é o que eu vou fazer com vocês aqui nesses 6 encontros, você vai ver que não é tão óbvio assim, não. Muitas lideranças fracassam, não é porque o líder é incompetente, não é porque o líder é medíocre, nem nada disso, não. É porque o time dele não é competente. Marcelão, tá falando de time de quê? Tô falando de time de qualquer coisa. Tô falando, pode ser um time de vôlei, pode ser um time de futebol, um time de vendas, um time de startups, pode ser um time de organizadores de um bingo, qualquer coisa. Então, tem um líder, tem um gestor, tem uma pessoa que capitaneia esse navio e o resto é colaborador. E talvez o que falte é o colaborador de fato entender o seu lugar no tempo e no espaço. Não é? E isso é uma coisa que a gente vivencia, eu pego isso na prática, eu pego isso no dia a dia. As queixas mais fantásticas possíveis de líderes com relação a colaboradores e também de colaboradores com relação a seus líderes. Não é que os líderes sejam santos nessa história, não, porque não são. Não é porque as organizações não sejam santas, não, porque não são. Mas é que talvez, se o colaborador entender o seu lugar no tempo e espaço e o que ele deveria estar fazendo, talvez ajude. Então, é isso que a gente vai fazer nesses 6 encontros. Hoje nós vamos falar do colaborador que colabora. Quem é esse colaborador que colabora? Tem ideia? Você se acha que é um colaborador que colabora ou você é um colaborador que dificulta as coisas? Pois é disso que a gente vai falar aqui. E vamos começar desmistificando algumas coisas, porque também tem colaborador que se acha, né? Fala aí. Tem ou não tem colaborador que se acha? A última bolachinha do pacote. Não é? E por conta disso, ele é melhor do que todos os outros da equipe. Isso quando a gente não tem algum relacionamento interpessoal, alguém que fica com quem, alguém que namora alguém, e isso dificulta ainda mais a relação. E acaba, em vez de colaborando, atrapalhando. Não é? Então é disso que a gente vai falar. Todas essas nuances, tudo que a gente percebe no nosso dia a dia quando a gente está fazendo consultoria em empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas e multinacionais. Quem é esse colaborador que colabora? Então, vamos começar a colocar os colaboradores dentro das suas caixinhas e depois a gente vai aliviando para vocês. Não tem muito o que inventar. Né? Lá quando a gente está falando antes de Ford ainda, quando a gente estava falando da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial, a gente ainda tinha uma certa forma mais livre de falar nessa situação de colaborador, de patrão e empregado. Tem um errinho de português aí, mas vai por aí, um errinho de digitação, faz de conta que eles não estão vendo. Beleza? Denis está falando para mim aqui que vocês não estão vendo. Desde que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, surgiu, algumas coisas tiveram que ser colocadas na caixinha. E o colaborador sabe muito bem usar essas coisas que estão na CLT numa ocasião. Que ocasião é essa? Quando ele quer colocar a empresa no juízo. Quando ele sai da empresa, ele acha que ele foi injustiçado,
ele acha que ele foi colocado para fora de forma indevida e ele aciona a empresa. Nesse momento, ele vai chamar um advogado, ele vai chamar uma pessoa para lhe representar, um advogado trabalhista, e esse advogado vai deixá-lo ciente de que, neste momento, é muito bom você saber que, se você estiver errado e você acionar a sua empresa, a empresa que você está trabalhando, que você estava trabalhando, você vai arcar com as custas disso. Você, colaborador, se chamar indevidamente uma empresa para a justiça, se você abrir uma causa trabalhista, se você colocar uma empresa no pau, que é como se diz aí no vocabulário chulo, você está arriscado e você estiver levantando esse falso testemunho, vamos dizer assim, contra a empresa que você está arriscado a pagar as causas, o advogado da outra parte e todos os emolumentos que houve nessa causa. Então, é muito bom que você tenha ciência. Vou acionar a empresa por, sei lá, por bullying, vou acionar a empresa por desacordo mental, seja lá por que for. É bom que você esteja certo do que você está fazendo, é bom que você esteja muito bem calçado, muito bem orientado pelo seu advogado, o que às vezes não acontece, porque o advogado quer entrar com a causa, quer ganhar o percentual dele, quer que alguém pague os emolumentos, quer que alguém pague o advogado, e ele às vezes está pouco se lixando para quem é o contratado dele, para quem é o representado por ele. Querendo ou não, isso acontece. Se você é advogado, está aí me assistindo, você sabe do que eu estou falando. E não adianta a gente falar que é santificado, não, porque eu sou filho de um advogado, filho de um juiz de direito aposentado, e eu conheço muito bem essa realidade. Fora o que eu enxergo nas empresas pelas quais eu passei. Então, lá na consolidação das leis do trabalho, lá na CLT, está definido todos os direitos e todos os deveres do empregado. Empregado, tá? Então, o nome bonitinho, colaborador, é legal? Massa, legal, bacana. Eu acho que o empregado tem que ser tratado como colaborador, mas o colaborador também tem que tratar como colaborador. Né? Ele não pode achar que naquela função dele tá, e aí tá a definição para vocês, empregado é aquele que exerce emprego ou função funcional, criado ou serviçal. Eu acho que se todo mundo que ingressasse no mercado de trabalho fosse orientado o que é ser um empregado, eu acho que as coisas seriam melhores. Né? Eu acho que essa geração X, essa geração Y, que as pessoas são assim um pouco querem correr além da curva, se entendessem melhor o que está escrito lá na CLT. A CLT é gratuita, você pode baixar pela internet, vai entender seus direitos, vai entender seus deveres. Todo mundo começa a trabalhar, mas ninguém lê seus direitos. Todo mundo quer salário, todo mundo quer hora. Então, o empregado ele se atém àquele básico da relação entre empregado e contratante, empregador. E ele entende muito pouco do que vai aprendendo conforme vai trabalhando, ele entende muito pouco dessa relação empregado-empregador. E eu acho que é aí que reside um grande problema. O empregado não sabe o lugar dele no espaço. Então, recomendo que vocês comecem a dar uma olhadinha na CLT, tá lá na internet, conhece. Se você não entrou ainda no mercado de trabalho e está pensando em entrar, é a hora de você baixar. Então, antes de procurar um emprego, procure a CLT. Baixe gratuitamente no Ministério do Trabalho, entre no Google, faça lá suas pesquisinhas. Você pesquisa de tudo. Pesquisa aí CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que teve a última alteração em 2017. Baixe lá que você vai entender bem direitinho isso. Então, outra coisa, funcionário. Funcionário é uma determinação, basicamente, para órgãos públicos. Então, o cara que está lá trabalhando, ele é teu funcionário, você paga o salário dele. Então, ele é funcionário porque ele tem que funcionar. Do mesmo jeito que o colaborador tem que colaborar, o ente federativo que serve o cidadão tem que ter empregados, tem que ter funcionários que funcionem. E é assim que é. Então, funcionário funciona, trabalhador trabalha, colaborador colabora. Mas, Marcelo, tu tá falando sério mesmo? Tu tá na CLT. Eu não tô inventando nada para vocês. Tá lá colocado. Então, não dá pra gente falar se a gente não estiver falando com seriedade nem com propriedade. Às vezes eu vou dar uma disciplina que fala de RH e eu trago esses temas para a sala de aula, o pessoal fica horrorizado. Gente que está no mercado há 20 anos, 15 anos, 30 anos, o cara fala, rapaz, sério isso? Sério? Então, alerta a vocês. Vai para o mercado de trabalho, conheça os seus direitos.
e os seus deveres. E entenda que a nível de função, a nível de cargo, a nível de salário, você é um empregado, um criado ou serviçal. É desta forma que está na CLT. Não estou inventando. Então, funcionário tem que funcionar. Colaborador é aquele que colabora. Simples assim, né? É uma palavra que carrega em si toda a propriedade do que você representa, do que eu represento. Eu sou funcionário do Tudo Ensino. Ah, mas você não é o CEO? O que tem que eu sou CEO? Eu sou funcionário do Tudo Ensino. Eu tenho que toda semana tenho as minhas responsabilidades, tenho os meus direitos, que não são muitos, mas tenho muitos deveres. Tenho muitas obrigações a cumprir. Da mesma forma que você é funcionário da empresa que você trabalha. Mas, Marcelo, você fala isso por quê? Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar com 17 anos. Com 19 anos eu tinha feito 2 universidades, estava abrindo uma agência de publicidade e propaganda, que funcionou até 1991. Em 1994 eu me formei como publicitário. E rapidamente eu entrei no mercado de trabalho com 19 anos, 20 anos, fui funcionário minha vida inteira da minha própria empresa. Eu empreendi o tempo inteiro dentro da minha empresa. E aí a gente está falando de Rally dos Sertões, aí a gente está falando de Red Bull Race, a gente está falando dos primeiros eventos de MMA no Brasil. Daí, eu sempre fui uma pessoa que colabora. Porque se eu não for uma pessoa que colabora dentro da minha própria organização, o que adianta eu ser CEO? O que adianta eu ser sócio? O que adianta eu ser um colaborador se eu não colaboro com a minha associação? Então é muito importante que vocês entendam essa situação. Perante a lei, empregado e colaborador são a mesmíssima coisa. Eu não sou tratado como colaborador. Você quer ser tratado como o quê? Colabore. Se você for um colaborador, se você for um empregado, que as pessoas reconheçam que você é um colaborador, que você empurra as coisas para frente, que você empreende, que você contagia positivamente aqueles que estão à sua volta, toda a liderança, toda a gestão vai entender que você é um colaborador, uma pessoa que colabora. Do contrário, não tem diferencial nenhum. Você é, de fato, um empregado como outro qualquer. Bom, nesse nosso primeiro bate-papo eu fico por aqui. O que eu estou trazendo para vocês no nosso a nossa segunda questão de fixação de conhecimento. Lá no quesito de apresentação eu trouxe para vocês uma questão de fixação de conhecimento e prometi, e estou reiterando a minha proposta. Passa todas as questões de fixação, pega lá uma folha de papel, anote, responda, faça as questões que até o término da formação do nosso bate-papo aqui você tem um presente muito bacana comigo. Perante a legislação, empregado e colaborador são as mesmas coisas. Ambos têm salário e remuneração equiparados? Salário de empregado e salário de colaborador são os mesmos? O que você acha? É isso que eu quero que você responda nessa primeira questão, nessa segunda, na verdade, questão de fixação de conhecimento. Beleza? Pois é, pessoal, é isso. Vou terminando por aqui, um bate-papo breve, um bate-papo quente, um bate-papo pegado, que provavelmente eu mexi com vocês, provavelmente eu deixei vocês aí inquietos. Este curso, esse nosso bate-papo só é feito aqui no nosso canal do YouTube, não vai ser em outro lugar, não tem o curso pronto lá na plataforma para você correr lá e fazer. Vai ter que fazer o curso aqui com a gente toda segunda-feira, a partir das 22 horas, é o horário que a gente entra na plataforma Tudo Ensino lá no YouTube, para colocar esses cursos para vocês. Tá bom? Podemos ficar por aqui? Vou fechando então esse nosso segundo bate-papo. Espero vocês aí no terceiro. Grande abraço. Até breve. Colabore, colaborador. Vamos lá. Pode ser? E aí, pessoal? Programa, não sei qual é o programa que nós estamos falando para o futuro. Estamos no mês aí de julho, trabalhando aqui agora no mês da educação. A pauta desse mês é a educação. Estamos trazendo aqui de novo para vocês um convidado super importante, super bacana, que a gente já trouxe ele no mês do empoderamento pessoal, no mês do desenvolvimento pessoal, professor Kenis Bonatti. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Só para lembrar, obrigado, Marcelo. Só para lembrar, a gente está num ambiente aqui por causa desse problema mundial, super... Tem 2 pessoas aqui, por isso que a gente pode se dar o luxo de estar sem máscara, perfeito. Tá?
Então não tem nenhuma acumulação, não tem Clark aqui, não tem plateia, só eu, Denis e você. Então a gente está nessa parada aí. Denis, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Vamos lá. Sabendo que a pauta hoje é educação. Maravilha. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kenis Bonatti, eu sou formado em Direito, com pós-graduação, tenho um mestrado em Administração e Gestão Empresarial e sou gestor educacional há mais de 12 anos. Então, passei aí por alguns grupos educacionais, tive a oportunidade de dar aula na Laureate já, fui superintendente da FGV em Nova Roma, aqui em Recife, fui pró-reitor do UniFBV. Nem eu sabia disso tudo, viu? Misericórdia. Fui pró-reitor do UniFBV e para mim é um prazer estar falando sobre educação, ainda mais no momento em que a gente está vivendo, né, Marcelo? Eu acho que de muita mudança, muita construção, a gente tem visto aí um cenário em função da pandemia. A gente está falando agora em julho de 21, de um mercado educacional completamente alterado desde março. Estranho. Desde março de 2020, né? Onde lá atrás fecharam-se as portas das faculdades. Foi. E aí todo mundo se viu na necessidade de adequar a educação brasileira. E eu acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse mercado, sobre essas mudanças, como é que está o mercado educacional. Acho que isso que é o bacana. Isso que é o bacana. Pouca gente sabe, talvez nem você saiba, o Tudo Ensino nasceu em 2014, comigo e com o Denis, desenhando o Tudo Empreendedor, que foi uma plataforma que atendia educação só para empreendedores. Em 2018, Denis foi assumir coisas dele, eu fui para a Laureate com a Luísa, me levou para a Laureate para coordenar a pós-graduação. E em 2018, a gente resolveu abrir uma nova plataforma, porque a tecnologia avançou, tinha avançado de 2014 para cá. Não se falava ainda em Covid, não se falava ainda, e eu e Denis já tínhamos essa necessidade, eu sentia na pele o professor desmotivado, em contrapartida, a instituição de ensino abusando quase, entre aspas, daquele professor em termos de carga de horário, em termos de muitas atribuições e pouco reconhecimento. Então, eu e Denis já sentimos que a carreira do docente, como a gente imaginava, ia para um rumo que a gente não estava gostando. Sim. Então, quando a gente montou o Tudo Ensino, a gente tinha essa perspectiva, que os docentes viessem para cá, ou não docentes, mas que as pessoas viessem para cá com conteúdos interessantes para distribuir aquele conteúdo de uma forma muito mais acessível, por meio de tecnologia. A gente já sabia, né? A gente já via o movimento da educação e da tecnologia se alinhando, perfeito, gerando um propósito único. O movimento os cinco grandes grupos educacionais indo para isso, a gente já estava de olho nisso, mas a gente não sabia que ia no meio do caminho ia pegar uma Covid e íamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando e fazer o Tudo Ensino acelerar exponencialmente para a gente estar aqui. Então a gente tinha planos de estar a toda a prova em 2021 e tivemos que estar a toda a prova em 2020. Então, quem não sabe de onde é que não sabia de onde o Tudo Ensino veio, tá aí um resumo rápido do Tudo Ensino veio. Mas, Kenis, diga para mim uma coisa, você como gestor educacional, eu tenho uma profunda admiração pelo gestor educacional. Eu acho que professor bom você vai encontra-se. Agora, gestor educacional, que é muito diferente de um professor, nem todo professor serve para ser gestor educacional, são pouquíssimos, eu conto nos dedos, bons gestores para os quais eu trabalhei, para os quais foram meus gestores, como o professor Luiz foi meu gestor, o professor Pierre foi meu gestor na Laureate. Tive bons gestores também no Mackenzie em São Paulo, bons gestores na Universidade de Santo Amaro, mas onde é que você acha que se forma um gestor educacional? Vamos lá, vamos começar por aí, de cima para baixo. Caramba, Marcelo, a gestão educacional, acho que assim, ela começa primeiro da paixão que nasce pela educação, né? Fantástico. Primeiro você precisa ser apaixonado pela educação. Muita gente fala da paixão de sala de aula, que é uma cachaça você dar aula, e realmente é. Então quantas vezes eu não entrei em sala de aula, às vezes com uma dor de cabeça imensa por causa de um dia de trabalho atribulado. E quando você começa a dar aula, parece que aquela dor sai, porque é um outro ambiente, uma outra esfera, uma expectativa.
nem tanto de ensinar, mas muito pelo contrário, uma expectativa de aprendizado com os alunos, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos, minha gente, olha, você tem 50 pessoas aqui e um aqui na frente. Então a gente tem 50 cabeças pensantes aqui dentro. Então tem muita gente com muito conteúdo para a gente poder trocar, Borbulhar. né? Borbulhar, exato. Não adianta eu aqui falando e vocês calados. Então vamos participar. Eu acho que começa disso. E aí partir para a gestão educacional vai muito de você criar esse relacionamento, né? Porque quando você fala da gestão, você vai ter que ter um relacionamento com um grupo de professores, né? Que é um grupo seleto, é um grupo para se trabalhar, que a gente diz tem toda uma pompa de trabalho, né? Por conta da titulação, né? O especialista, os mestres, os doutores. Então, é um grupo que você precisa trazer coesão, ao mesmo tempo que você tem a gestão da unidade como uma empresa, e aí você vai ter você vai ter os desafios de resultados, desafios financeiros para manter aquela instituição funcionando, né? Você tem do outro lado o grupo de alunos que você precisa recepcionar. Não adianta você ter um prédio bonito, 500 salas e não ter aluno, você precisa ter aluno. Não só recepcionar, você tem que conviver com aquele aluno no dia a dia, entrar na sala de aula para ver as dores dele, aquele professor, aquele cesto de lixo, aquela banca que não tem o braço esquerdo, que não tem o braço direito, aquele ar-condicionado que gela mais, aquele que gela menos. O gestor educacional é quase um prefeito, não é? Exatamente. Nos pormenores, sim. A percepção dele tem que estar no todo. Então, você vai desde a entrada do aluno ali na instituição até a saída dele depois de 3, 4, 5 anos dentro de uma instituição. É um período muito longo. Então, às vezes, aquele aluno, aquele grupo de pessoas que estão ali, eles estão muito mais tempo ali naquela unidade do que com a própria família. Perfeito. Então, acaba meio que sendo um gerenciamento. Eu digo sempre, né, que gestor, gerenciar, todo mundo já gerencia a sua própria vida. Uns bem, outros mal, mas de forma geral, todo mundo tem um roteirozinho. Claro, pô. Né? Eu gosto de falar em sala de aula, na aula de gestão. Cara, qual é o roteiro da tua vida? Você acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, se troca, vai para o trabalho. Tudo isso é um roteiro, é uma agenda. Né? Quebra um desses pontos aí para você ver a confusão que acontece. E a educação, a gestão, ela além de tudo isso, tem uma parte que é importantíssima, que é você prezar pela qualidade acadêmica. Isso é um problema, hein? Isso é a parte mais difícil, porque você precisa estar dentro do projeto ali, do projeto pedagógico que foi pensado muitas vezes 2, 3, 4, 5 anos atrás, manter aquele projeto atualizado para os alunos que estão ainda ali e saírem de acordo com o mercado. Então, trabalhar essa parte acadêmica, essa manutenção da qualidade, requer um esforço muito grande, né? Então, acho que para ser gestor, você precisa ser apaixonado pela educação. Você precisa entender que é algo muito mais complexo. Não é ter uma sala, um professor e ter aluno. Tem muito mais coisa envolvida por trás. Eu quero dar a minha visão sofrida pessoal. Eu também sempre fui apaixonado. Eu não me enxergo desde que... Eu já dei aula de escalada, já dei aula de mergulho, já dei aula de técnicas verticais variadas. Eu sempre estive dentro de uma sala de aula de uma forma ou de outra. E ao mesmo tempo, diretor executivo de grupos como Camargo Corrêa, como grupos Altanetim. Então, eu sempre tive a minha formação e minha cachaça na sala de aula. Eu curava minha dor de cabeça também na sala de aula, muitas vezes. Então, eu concordo com você em gênero, número igual quanto à paixão. Agora, a minha maior dor, tendo saído há pouco menos de 2 anos de uma instituição como coordenador de uma pós-graduação, e presenciando que os alunos cada vez viravam mais números para aquela instituição. Né? O aluno deixava de ser uma entidade pessoal, uma pessoa que tinha sentimentos, dores, necessidades, dramas pessoais, e passava a ser somente um número. Isso foi a minha maior dor como coordenador de uma pós-graduação. Escutar os alunos em sala de aula, aquelas demandas, trazer aquilo para o meu coordenador, para o meu CEO da instituição e para o meu reitor, e ver que às vezes a gente tinha pouco a fazer. O que você acha disso, dessa coisificação ou numerificação do número para as instituições de ensino? É uma tendência? Então, Marcelo, eu acho que a educação, pensando agora como instituição, existem formas de administrar a educação. Perfeito. Né?
Então, não existe uma forma... Eu não vou dizer que isso está errado nem que está certo. Ao mesmo tempo que você tem esse tipo de oferta, ela existe porque existe cliente para ela. Quem compra, né? Você tem aluno que ele não está preocupado em ter uma qualidade acadêmica, em ter um resultado de recebimento do conhecimento mais aprofundado, ele entra naquela escalinha que a gente fala de ter o resultado final no menor tempo, com o menor preço, né? Ou seja, de ter um diploma. É errado? Não, tem um mercado para isso, né? Eu não me sinto muito confortável. Somos dois. Não me sinto confortável, né? Porque a educação, a entrega da qualidade é muito importante. Então, você pensa num curso, por exemplo, como engenharia, né? Medicina, né? A própria advocacia, que trata direito, da liberdade. Perfeito. Trata da liberdade, que é um dos nossos bens mais constitucional, né? Claro. Gigantesco. Então, como você pensar? E aí a gente consegue perceber isso hoje no mercado pelo número de pessoas com diploma, mas com empregos de baixo valor agregado. Entendi. Você tem inúmeras pessoas formadas com o diploma, mas que não conseguem exercer um cargo de gestão porque não adquiriram as competências necessárias. O cara se formou em contabilidade e não consegue trabalhar com contabilidade porque ele não consegue fazer. Mas isso tudo faz parte de um processo educacional pré-universidade, né? A gente tem hoje um ensino, por exemplo, médio, público, que não reprova. Cara, meu medo na minha época era reprovar. Hoje o aluno passa de um ano para o outro e não reprova. E aí ele bate na porta de uma faculdade, seja pelos mecanismos que existem de acesso à universidade, né? Não por meritocracia, mas porque ele conseguiu uma porta de entrada, e o cara vai preencher a prova dele, ele pega a identidade do lado para copiar o nome, porque estou dando um exemplo grotesco, porque não consegue colocar, né? A capacidade cognitiva de interpretação é muito baixa, e isso se reflete no mercado de trabalho. Então, um monte de gente com diploma, mas sem exercer a profissão, sem estar qualificado para aquilo. Né? Não protagoniza nada. E aí essa questão de acesso, de massificação, isso tudo vai ampliar com a questão do ensino da tecnologia. A gente vai... É o próximo tema aqui da nossa... Com a questão da tecnologia, que a gente vai entrar. Então, assim, eu ainda prezo muito por instituições. Nós temos grandes grupos com qualidade, empresas fantásticas, né? Grupos que trabalham com massificação, mas ao mesmo tempo mantêm um padrão de qualidade em larga escala, né? Mas grupos menores, com um ensino premium, com qualificação, eu acho que isso faz a diferença no mercado. Eu tive a honra de trabalhar vou falar, não tem problema nenhum, para o CEDEP, uma das maiores escolas de negócios, ranqueada há anos. Caio Pepe, amigo meu, está em São Paulo hoje. Pois é, foi meu gestor, né, no CEDEP. E eu via essa excelência de qualidade lá, né? Então, eu achava aquilo incrível. Como é que uma escola de negócios do Norte e Nordeste, sem querer estabelecer nenhuma preconceito nisso, estava sendo ranqueada direto como uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Então, é um exemplo de qualidade com um ticket alto, pagava-se caro, e tinha-se, de fato, profissionais excelentes lá dentro, profissionais de mercado. Brigava justamente com a instituição da qual era superintendente, que era a FGV, aqui em Recife. Perfeito. Né? E agora, como pró-reitor que fui na FBV, com o IBMEC. O IBMEC estava sob minha responsabilidade. Então, são marcas de relevância no mercado nacional, de alta qualidade, com um ticket médio alto, mas que mantém a qualidade. Isso faz uma diferença no currículo gigante. Gigante. E como você vê... a gente pode citar essas... A gente está à vontade de citar essas instituições, porque não estamos... De fato, foram instituições referências no mercado e que continuam aí, que estão na briga por ser cada vez melhores. Como é que você vê essa história aí do EAD nesse mercado? No mercado da briga das grandes, e até como aluno mesmo. Sim. Tu está estudando alguma coisa em EAD? Não. Já fiz curso em EAD. Vou até mencionar, e é muito bacana a percepção, que é mais difícil do que o presencial, tá? Dá uma olhada lá na plataforma Tudo Ensino, se tem algum curso lá que tu queira, tu acha que tem a ver contigo, me avisa, para tu sentir, para tu ter experiência.
Para tu ter experiência Com dentro certeza. da plataforma. Com ensino. certeza. Com Se a certeza. gente está no caminho certo, se a gente está no caminho virtuoso ou não. Maravilha. Até para você deixar um background para nós. Com certeza. Vamos Marcelo, lá, EAD. olha, falando só complementando a questão da qualidade para a gente Desculpa, entrar no EAD. Perdão. Então você tem grandes grupos, né? E aí a gente citou os nomes de empresas do cenário nacional. E a própria Faculdade Nova Roma, por exemplo, da qual era conveniada da FGV, passou recentemente por uma reestruturação. Né? Saiu do grupo, foi vendido para um outro grupo, um grupo menor, estão se reestruturando, já estão abrindo em Caruaru, ou seja, é um grupo pequeno que está mantendo uma qualidade altíssima, com um projeto muito bacana e que vai despontar aqui no mercado, escuta o que eu estou dizendo, vai despontar no mercado aqui do Nordeste como um grupo de muita qualidade. Como é o grupo? Como é o nome do grupo? Faculdade Nova Roma, Grupo Roma Educacional. Grupo Roma, perfeito. Grupo Roma Educacional. São os donos hoje da Faculdade Nova Roma. Perfeito. Né? E aí, trazendo para o EAD. Né? Se a gente for falar de EAD, repete para mim, quando foi que você criou lá o Tudo Ensino? 2014 foi a primeira plataforma, 2018 é o Tudo Ensino. 2014. Um pouquinho antes disso já se falava em ensino à distância, em EAD, tudo. E sempre se banalizou muito. Ah, não, a distância não dá certo, não dá. E aí, aqui no Brasil, às vezes a gente tem a necessidade de mudar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você vai na Europa e pergunta um curso de administração, vou dar um exemplo, não sei valores, tá? Quanto custa o curso de administração presencial? 1.000 euros. Quanto custa o curso de administração à distância? Em EAD? 1.000 euros. O curso é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo, é só a forma de aplicação. Então, a universidade lá está garantindo que aquele aluno vai ter as mesmas competências independente da plataforma. Quando você traz para cá, tem uma discrepância. Quanto custa o de administração presencial? R$1.000. Quanto custa o de administração EAD? R$199. Peraí, como é que pode ser isso se eu tenho o mesmo professor, o mesmo objetivo? Aí o cara PPC, o meu plano de curso, carga horária, tudo. Aí o aluno pega e pensa assim, não, se custa muito barato, não presta. Presta. Mas, volto a dizer, é uma questão cultural. Então, assim, o curso à distância, o curso EAD, ele é muito mais difícil do que o presencial. Eu também acho. Porque você precisa ser regrado, você precisa ser organizado, né? Você tem que ter... Ah, você estuda a hora que quer. Quando a gente coloca isso na mão do aluno, estuda a hora que quer, no EAD, qual é a hora que ele quer? A granada, né? E aí, às vezes, ele acha que vai pegar um final de semana e fazer 6 meses de curso num final de semana. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos lá. Não vai dar certo. Então, assim, o EAD ele já vinha aportando há muito tempo, mas aí 2020 tem uma quebra desse conceito e uma inserção do EAD de forma abrupta no mercado. E o EAD de forma abrupta do ensino básico a pós-graduação, mestrado, doutorado, ele todo. Então, o MEC já está tomando uma política nesse sentido, né? Já flexibilizando, já entrando perfeito, nessa... e tem que ser. Tem que ser. É super bacana. De repente eu quero fazer um curso lá no Rio Grande do Sul e eu não vou ter o custo logístico para isso. Vai sair lá uma vez só para fazer bacana. Exato, de repente para ir. Mas talvez. Verdade. E aí você teve essa inserção vou usar o mesmo termo que nós usamos, de a forceps no mercado e nas pessoas, e as pessoas começaram a ver que o EAD, o remoto, né, precisam entender que remoto é aquela aula presencial com professor ao vivo, e o EAD é aquele curso que é projetado com aulas gravadas, com conteúdo, tem um roteiro para aquilo, né? E aí, de repente, as universidades, as escolas se viram à beira de que, peraí, eu preciso continuar dando aula. Vou fechar. Não dá para fechar. E aí se criou uma estrutura tecnológica com plataformas, com acesso, e as pessoas começaram a ver a dificuldade que é. Não só de se assistir a aula no remoto ou o EAD, como se fazer o tecnológico. Trazer o professor. Como interagir aqui? Porque a gente, nesse processo que nós estamos aqui, a gente está interagindo, tem uma câmera ali para interagir com você que está em casa. Isso é importante, ter essa dinâmica. Não dá simplesmente para eu chegar aqui, travar e ler um texto. Não dá.
assim, tem a estrutura, a complexidade para que isso aconteça é muito alta. Eu digo Não assim, é simples. o professor que chega aqui com a gente, eu vou fazer uma análise do professor, eu percebo muito claramente isso, a dificuldade que eles têm de vir do presencial para o digital. E por que que tem essa dificuldade? Porque na sala de aula presencial, a gente tem um jogo de cintura, uma malevolência, aquele dia que você não está bem para dar uma aula, você dá um exercício, você põe o aluno para trabalhar um Exato. pouco mais sozinho, ou em grupo, atividade em grupo. E aqui no EAD não. Se o professor não gerar empatia aqui ali com o Johnny, aquela bolinha amarela ali, o nome da nossa câmera é Johnny, se o cara não olhar para aquela câmera e não conseguir gerar empatia, não conseguir que o aluno venha para junto dele, ele perdeu. O cara simplesmente deixa a câmera ligada e vai jantar, vai almoçar, vai ver filme, vai fazer o que ele quer. E vira uma entidade, né? Você está aí, meu aluno? Exato. O aluno que responde, meu aluno, você está aí? E você aluno, só escuta o tô, né? Tá lá no banheiro fazendo o número 2. O legal, Marcelo, disso tudo, logo quando começou em março de 2020, né? Foi. Em abril eu ia dar aula numa turma de pós-graduação. E aí a aula foi remota, tudo. E a aula com interação, pós-graduação tem muito case, muita discussão, né? Eu já tinha um certo contato com algumas ferramentas, então me utilizava de algumas ferramentas para manter o aluno preso ali comigo, né? E aí um aluno especial, eu percebi que hora e meia ele abria e fechava a câmera. Ele mantinha maior tempo aberto, mas hora e meia ele fechava, dava uns 15, 20 segundos e ele abria de novo a câmera, né? E aí numa dessas, eu acho que ele fechou, mas não fechou. Aí ele tá assistindo aula, tá interagindo, normal, aluno normal, né? Só que ele fez o movimento de fechar, a câmera não fechou, e aí ele foi pro lado e eu peguei a câmera. Ele tava com um pratinho do lado, com um espetinho e uma Heineken, uma cerveja na mão, aí ele dá uma mordida no espeto, toma uma cerveja com a câmera aberta. Aí eu não tive dúvida. Manda pra todo mundo, né? Exatamente. Na hora eu falei, pessoal, vamos parar a aula, porque isso é um mundo. absurdo. Não pode um único aluno aqui tá petiscando e tomando uma cervejinha sem convidar a gente. E com espetinho de carne, ainda podia ser de camarão, né, pô? Exatamente. Então, é esse tipo de situação que você vai se deparar. Verdade. E que você precisa interagir com o Johnny. Que na sala de aula, você pega um aluno conversando com o outro, você vai chamar o aluno, vai conversar com ele, vai trocar uma ideia. Existe a interação, né? No remoto, você ainda consegue ter a interação, porque os alunos estão lá, a câmera está aberta. E aqui no EAD, numa plataforma, como é que a gente vai fazer isso? Num dia gravado, como nós estamos fazendo aqui hoje, Exato. é muito complexo. Ou a gente está muito à vontade e muito... e reza para que o cara do outro lado esteja afim de ver a gente. Isso. Né? Dois fortinhos, barbudinho, de cabelo branco aqui conversando abobrinha. Ou então tu não consegue. E o professor que vem para a sala de aula virtual, ele tem que vir sabendo que ele tem que ser um excelente vendedor, sabendo que ele tem que ter um excelente nível de interação, de interatividade, porque senão ele não vai vender, o curso dele não vai ser promissor, e ele vai ficar preso no limbo daquele momento que ele não vai sair. E aí, para o professor, Marcelo, você pega os professores com mais tempo de casa, né? Aquele professor mais turrão. Eu já tive um professor. Eu tive um professor, por exemplo, que se ele entrasse na sala de aula antes do aluno, o aluno não entrava depois. Porque o conceito dele era o seguinte: quem tem que esperar na sala de aula é o aluno e não o professor. Então, sempre respeitei. Se eu chegasse atrasado, eu sabia que só depois do intervalo, né? Mas um professor dessa forma, com essa rigidez, né? Aí o próprio nome já diz, com essa rigidez, ele perde a principal característica que é o que pede na tecnologia: flexibilidade. Você precisa ter esse jogo de cintura, entender que o sinal, às vezes, do cara não vai estar legal, saber que pode ter um problema técnico. Pausinha pro né? café. Uma pausa para o café. Não adianta puxar 3 horas na frente da tela de um computador, as pausas precisam ser, os intervalos precisam ser menores, né? Porque diferente, por exemplo, do gravado, o cara dá um pause ali, vai ali, toma um café, tal, faz um lanche, play, volta novamente. Então, essa questão da tecnologia, eu acho que a gente vai ter um avanço gigantesco nas plataformas educacionais, independente da área de ensino, Sim. seja ensino médio, ensino básico, universidade, ensino superior, cursos livres, todos vão evoluir muito. Mas eu acredito que a gente vai ter
uma ampliação do acesso à graduação, e isso é bacana, porque o tecnológico faz chegar onde às vezes não tem acesso de grupo de professores, tudo, e o Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente vai conseguir ter esse acesso. O presencial vai sumir? Não vai sumir. Mas o presencial ele vai ficar mais robusto com a questão da qualidade acadêmica. Então, de repente, você vai fazer uma graduação num formato à distância, num formato de tecnologia, Sim, e você vai se ver na necessidade de fazer uma pós-graduação presencial para aquisição de outras competências que a tecnologia não te dá. Que é justamente isso que nós temos aqui, que é a comunicação, é o olho no olho, é a interação, é a verbalização presencial. Usar até o exemplo que nós usamos antes aqui. Você faz um curso de gestão comercial, uma pessoa que vai trabalhar com vendas, né, com atendimento ao público. Ou seja, a essência da tua profissão é trabalhar com pessoas. Né? E é isso. Você também vai trabalhar com tecnologia, mas até para trabalhar através da tecnologia vendendo, você vai ter que conseguir gerar empatia através da tecnologia. E você só faz isso se você tiver isso internalizado. Não dá para trabalhar com texto pronto. Até porque não tem. Você está numa sala de aula, a gente tem um conteúdo programático, mas o aluno vai te dar perguntas, o aluno vai te dar respostas, referências, como ele te daria em sala de aula? Os inputs são diversos. São diversos. Então, o que eu enxergo é exatamente isso. Eu tenho uma visão da educação para onde caminha. Sabe aquela visão grego-romana, do mentor embaixo de uma macieira, certo, com os seus pupilos no chão, perfeito, e aquela troca de conteúdo nascendo ali, e aquela coisa acontecendo, e o cara observando a natureza, o céu, o telescópio, o chão. Eu tenho uma visão de que talvez a gente caminhe para isso, para aquele professor virar mais um mentor. Isso. Um mentor e ter os seus mentis ali espalhados, não é? Perfeito. Bem mais vinculado com o aluno, bem mais orientado e, consequentemente, também sendo mais reconhecido. Porque eu acho também que o professor hoje vai muito desmotivado para a sala de aula, a grande maioria. Vai. Quem não tem aquela paixão que a gente tem, quem não lida com o ensino, com a educação, como aquela, entre aspas, cachaçada, que a gente vai lá para curar a nossa dor de cabeça, para se sentir bem, ele vai muito desmotivado para a sala de aula. Não vai? Como a gente fazer para... O que tu acha dessa minha visão? É maluquice da minha cabeça? Vai por aí ou... Como é que a gente faz para um professor? Vai exatamente por aí. Quando eu coloco que, por exemplo, o processo de, vamos trazer aqui, de pós-graduação, por exemplo, ele vai ficar mais robusto com a presença do professor, justamente isso. Porque o aluno vai passar a ter a percepção de que tem uma pessoa ali do lado dele, da onde ele vai poder beber do conhecimento daquela pessoa, isso, entender e tirar as dúvidas ali. E tirar dúvidas, muitas vezes, não é só você ter respostas, é você ter percepções. Às vezes, você responde para o teu aluno para tirar uma dúvida dele com uma outra pergunta para fazer com que ele pense, com que ele reflita. Isso é muito importante. E aí é justamente esse o trabalho que você está falando, dessa visão grego-romana, né, do mentor. Né? Qual é o papel do mentor? É fazer com que o mentir ali desperte, com que ele amplie, com que ele consiga enxergar o todo. E não simplesmente ter uma resposta. Vai muito para aquilo que a gente já discutiu. Né? A sociedade hoje quer saber algo, vai lá, pesquisa. Eu quero isso. Não, tá a resposta. Deus Google proverá. Não dá. Não pode ser assim. Eu sou do tempo que eu estudei na Barça, no Conhecer. Eu também. Né? Então vou dar um exemplo grotesco. Queria saber o que é pinguim. Aí eu pegava a Barça lá na letra P, ou Conhecer, pinguim, que é por ordem alfabética. Então, às vezes não estava nem no volume da letra P, estava na continuidade do outro. Não fala essas coisas, fica entregando. Não, tem que entregar. Mas para entender como era o nosso Google da época. Sim. E aí você ia lá, sentava numa mesa, abria, folheava, achava lá pinguim. Lá tinha a foto do pinguim, a história, como nasce, o que come, como vive, tudo. E ali você ia ler e descobria o que era pinguim. Aí hoje como é que é? O cara coloca pinguim, aí aparece uma imagem, um monte de informação, mas a pessoa não lê. Ela olha para a foto e da foto ela cria o que é o pinguim. Ela cria os conceitos. Então, essa questão do mentor é justamente estar do lado
né? Para quando o cara chegar assim na aula e falar assim, professor, pinguim é um pássaro de smoking. Aí ele vai dizer, meu querido, senta aqui. Qual dos pinguins? Porque tem uns que não Exato, smoking, né? tem uns que usa gravata borboleta. Exato. Vamos com calma, né? Então, eu acho que justamente isso. Dando um exemplo simples, né? Mas claro. acho que só para ilustrar, eu acho que é isso. Então, quando você vai para uma aula em que você vai ter uma pessoa ali, né? A gente falou de grandes empresas. Sim. Então, você traz, por exemplo, um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, e você chega para o cara lá que está dando aula, falando das experiências dele, né? E ele relata para você um baita de um problema que ele teve de gestão, por exemplo, que é a minha área, Sim. né? De gerir equipes e como ele resolveu, cara, aquilo para mim é uma informação valiosíssima. É ouro, né? Talvez eu nunca tenha um problema como o dele, mas a solução que ele usou para aquele problema talvez seja a solução para vários outros problemas que eu possa ter. Olha lá, Denis. Não viu lá? Ele levanta a plaquinha ali. Denis ali, complicado. bicho. Né? Então tá bom, vamos embora. A gente vai embora. Eu queria, só para a gente fechar essa história, a gente está vendo aí, hoje nós estamos, não vou nem dizer a data, porque nós vamos estar assistindo esse programa aqui no mês de julho, né? Isso. Então, houve um movimento muito forte aí do grupo Anima em cima do grupo Laureate. Isso. Né? E alguns dizem que o grupo Laureate vai sumir, eu acho pouco provável, porque é um grupo enorme, está no mercado internacional, tem ações na bolsa e tudo mais. Mas como é que você vê? E eu descobri nas minhas leituras que muito desse movimento tem a ver por conta do EAD. Esses caras não tinham experiência em EAD, o grupo C, por exemplo, não tinha nada em EAD, agora tem sei lá quantos mil alunos no EAD. Isso. Esse movimento todo que está tendo das grandes, essa acomodação de cadeiras, tem a ver com EAD, é isso? Muito. Tem, não tem? Muito. Você tem, por exemplo, operações americanas aqui no Brasil de educação. Para o americano é muito difícil entender. Os Crotons da vida, os Laureates da vida. A Laureate, a própria de Talent, que foi dona da UniFPV, né? Entender como funciona o mercado educacional brasileiro é complicado, principalmente no ensino superior. Né? Porque lá fora, o que é o ensino superior lá fora? É o bem mais precioso que o ser humano tem para se tornar profissional. Então a família junta dinheiro uma vida inteira para poder pagar a faculdade. É verdade. Aqui, o que é a formação profissional? Eu quero terminar o mais rápido possível para poder pegar o diploma. Para ganhar dinheiro. Se ele vai sair formado, bem formado, não tem. Não interessa. E aí, para esses caras, é muito complicado. Né? Então, é uma questão cultural. Ao mesmo tempo, você tem grupos aqui no Brasil maravilhosos. Pois é. E esses caras têm poder aquisitivo para fazer essas aquisições. Então, a Anima fez essa aquisição do grupo, o Grupo C está adquirindo. O Grupo Leman também está criando Então, vão surgir outros grupos. Estão surgindo grupos Vão surgir outros grupos. Você deu um exemplo do grupo Roma Educacional, né? Começou adquirindo uma operação que já funcionava, que estava pequenininha, né? E já abriu uma outra unidade. Então, assim, a gente começa a perceber que vão ficar predominantemente os grupos brasileiros, que entendem a cultura, tudo, né? Mas são grupos que vão conseguir levar qualidade de infraestrutura para suas salas de aula, né? A contramão do que a gente vê muito com a depreciação das universidades públicas, né? Das universidades públicas. É difícil de falar, então... porque aí você vai entrar no problema. Né? É dolorido de falar, porque a gente vê aquilo como uma seara de conhecimento de tudo, de pessoas, de gente, de espaço, e você vê aquilo deteriorado, você vai lá na UFPE, vê aquilo tudo, no FRE, o RPE caindo É desolador a gente passear por lá. Mas lá, eu fui aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu fui também, né? engenharia de pesca. Eu fiz engenharia agronômica lá, não cheguei a terminar. Fui até o 8º período e depois desisti. Né? Então, porque eu imaginava uma coisa e depois outra. Entrei com 17 anos na faculdade, então não tinha, acho que nem maturidade para definir o que eu queria. Mas é muito complicado. Então, assim, eu acredito muito que os grandes grupos vão continuar fazendo aquisições. É natural que instituições menores sejam adquiridas, faz parte do mercado, mas não quer dizer que todas vão sumir, não, muito pelo contrário.
né? Algumas vão ser adquiridas, outras vão surgir, e outras vão surgir adquirindo algumas pequenas e vão começar a crescer. E isso é legal para o mercado, é importante para que o aluno, que a sociedade tenha essa diversificação. Porque, volto a dizer, não existe fórmula certa. Você vai olhar para o mercado e falar, caramba, eu quero fazer um curso com essa qualidade. Você vai ter o mesmo curso pagando 100 ou pagando 1.000. Estou dando um exemplo longe de valores. Sim. Mas você vai ter. E aí você vai decidir. Né? Você vai decidir o que é que você quer para você. Então, se você fosse perguntar para mim, Kenes, o que é que você diria para os alunos escolherem? Isso, muito bom. O que é que você diria para os alunos escolherem? Escolha sempre aquilo, sempre a instituição que vai te trazer maior qualidade e melhor possibilidade de inserção no mercado. Massa. E esse é o recado. Busque e preze sempre pela qualidade da educação. Legal. Quer deixar algum recadinho final pra gente, antes que o Denis bata na gente ali com a plaquinha? Ele vai jogar a plaquinha na gente já. Conta Não. até 10, ele vai Marcelo, jogar. eu só quero agradecer, eu acho que é um prazer, eu adoro falar sobre educação. Oh, que bom. É uma área que, como disse, eu sou apaixonado, né? Tô no mercado já há algum tempo e para mim é sempre um prazer estar. A hora que você precisar, eu tô à tua disposição. Sem dúvida. Né? Mesmo que o Aloysio diga que eu não venha, eu vou vir agora só para contrariá-lo. Ué, você já sabe onde é, na frente da casa do seu pai, é só você bater meu pai aqui, mora aqui entrar na frente. e vem-se embora. Então, assim, só tenho a agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Deixa a tua rede social para o pessoal te encontrar. Bom, quem quiser me achar é @KenesBonatti. KENYSBONATTI. Lá você vai encontrar as minhas outras redes, LinkedIn, tudo essa do Instagram. E-mail, telefone, consegue se comunicar comigo, tá bom? Fechou? Podemos Fechado. fechar? Então, mais uma entrevista. Pô, fiquei muito feliz. É muito difícil a gente conseguir bater um papo sobre educação no nível que a gente mantém. Educação não é uma coisa... Não tem um canal no YouTube de educação bom. Já viu isso? Talvez a gente consiga criar um canal Quem sabe não vai sair Quem primeiro sabe? aí, olha aí. Quem sabe? E por quê? Porque educação não vende, educação é um problema, educação tem suas nuances, então é muito difícil a gente bater um papo de educação num nível. Então eu queria te agradecer por essa vinda, por essa disponibilidade, pronta disponibilidade. Você não pôs nenhum empecilho, não falou, não perguntou nem nada, eu tô lá amanhã e veio, chegou no horário. Então, por conta disso, muito obrigado. Valeu, Marcelo. Tudoensino.com.br, educação para os novos tempos. Grande abraço, a gente se vê em breve. Até já. Tchau, tchau. Programa número 16 foi pra conta. E aí, curtiram? Pois é, essa história de colaborança, a gente está transformando aí num pacotinho, a gente vai empacotar isso bonitinho logo após os nossos 6 encontros aqui. Então a gente vai 6 encontros falando sobre colaborança. Eu vou apresentar para vocês esse curso em 6 etapas de 15 minutinhos. É o tempo da nossa metodologia. Lembrem-se, né? Todas as nossas metodologias, todos os nossos encontros são sempre de 15 minutinhos. Quer seja aqui na plataforma do YouTube ou no tudoensino.com.br, é sempre a mesma história. Então, metodologia de ética, a nossa metodologia prevê sempre 15 minutinhos. Então, lembre-se também, no final de tudo, você vai juntar lá os exercícios de fixação e vai ter direito a um certificado desse curso. Pois é, cara, um certificado com alcance nacional, reconhecido pelo MEC. Então, vai ser bacana. Vai ser bacana essa história aí de vocês terem o certificado, tá bom? Então, legal. E a entrevista com o professor Kenes, curtiram? Curtiram a entrevista com o professor Kenes, o bate-papo do professor Kenes Bonatti? Professor Kenes Bonatti, sigam ele aí nas redes sociais, ele é o maior distribuidor de Pernambuco de camarão. Não é camarãozinho não, é camarão de 3 mordidas, 1, 2, 3. Então sigam lá o professor Kenes Bonatti, além de ser um baita de um gestor, um baita de um professor, um cara que agrega muito valor aqui para as nossas coisas, ele tem essa pegada aí, ele é um empreendedor, ele curte pra caramba aí trabalhar com outros negócios, tá bom?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado com a gente até aqui. Muito obrigado de novo por se inscrever na plataforma, por ativar o sininho e estar com a gente aí, aumentando a nossa família, aumentando o nosso canal. Muito obrigado. É assim, fique conosco, esteja com a gente, que a gente aqui só agrega valor para você, tá bom? Um grande abraço. Até o programa 17. Até lá, meus queridos. Obrigado novamente.